Bem, então, dando continuidade aos painéis, eu vou chamar agora o Fábio Perovic, fundador e gestor do Fundo de Investimentos Fama. Seja muito bem-vindo, Fábio. E para fazer essa mediação, eu chamo o Victor Bonetti, nosso head de renda fixa da Terra. Oi, Gabi, boa noite. Victor, boa noite também. Super obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Obrigado pela presença, Fábio. A gente está querendo conversar com você faz um tempo já. É uma grande felicidade ter você aqui no nosso aniversário de 13 anos. Muitos dos nossos clientes querem conhecer um pouco mais sobre o tema ESG. Muitos estão confusos com relação ao tema e sua presença aqui é fundamental. A Fama, né? Você já está no mercado desde 93 com o fundo, que já tem um retorno aproximado, né, de 21% ao ano. Uma excelente performance no fundo de ações aqui no Brasil, ainda mais num universo com tanta instabilidade política, econômica, social, e às vezes até falta de governança nas empresas. E o tema ESG, não existe ninguém melhor para falar do que você. Talvez, eu não sei se eu posso chamar você de pai do ESG no Brasil, mas com certeza você é o cara com a melhor didática para poder transmitir conhecimento para a gente. Não, super bacana, é um prazer estar participando do aniversário especial de vocês e trazendo um tema que está super atual, apesar de não ser nada novo. Então, muitas pessoas têm a percepção de que o ESG seja novo, ele não é. Mas está muita gente impactada por esse tema nesse momento e surgem várias dúvidas, então o que eu puder ajudar vai ser um prazer e super obrigado pelo convite novamente. Como que você poderia tratar o tema ESG de maneira introdutória para alguém que está chegando no mercado? Visto que boa parte dos nossos investidores começaram, né, a entrar para esse mercado de investimentos nos últimos 4 anos, e boa parte começou a investir, escutar sobre ESG nos últimos 18 meses, né? Boa parte das plataformas de investimento começaram a falar sobre ESG, algumas empresas passaram até a criar departamentos ESG, né? Qualquer emissão, né, tem ali no prospecto, material publicitário, falando sobre ESG, só que será que essa empresa de fato é ESG? Esse é um ponto que gera muita interrogação na cabeça dos investidores, porque antes nada era ESG, de repente tudo virou ESG, né? E muitos, pelo menos no prospecto e no material publicitário, né? Então, gostaria de escutar um pouco a sua visão sobre isso. Esse é o tipo de pergunta que eu demorei umas 2h30 para responder, porque ela, apesar de ser simples, ela tem muitas complexidades aí embutidas na sua pergunta. Mas eu vou começar meio pelo final e talvez tentar desconstruir algumas percepções que são erroneamente formadas nas pessoas em geral. A primeira é esse finalzinho que você colocou, sobre uma empresa ser ESG ou não ser ESG. O ESG não é binário. Essa questão de ser ou não ser é algo que, quando você compreende exatamente o que seja o ESG, é difícil você rotular, porque é muito, assim, a não ser nos extremos, e aí a gente está falando de extremos mesmo, as empresas têm características, em geral, positivas e negativas também no que tange a ESG. Então, já abrindo aqui a questão introdutória, ESG tem a ver com 3 elementos importantes, né, que são os pilares do ESG, que são direitos humanos, as questões sociais, que é a questão ambiental, então meio ambiente, e ética e governança. Então, são esses 3 pilares que sustentam a ESG. Então, ao incorporar este olhar na análise das empresas, isso, teoricamente, significa que você está incorporando uma visão ESG. Eu discordo um pouco dessa definição que eu mesmo dei, mas eu já vou chegar aí. Essa é uma definição bem introdutória, bem simples, é o que a gente vai achar por aí. Mas assim como todas as pessoas não são só uma coisa ou outra, né? As pessoas têm características positivas e negativas. Então, a nossa tendência é querer rotular ESG, não ESG. E não é bem assim que funciona. Tem empresas que podem ter um aspecto
social super desenvolvido, mas em outros aspectos sociais não é. Nas questões ambientais, de repente, ela trata super bem resíduos, mas emite muito carbono, e assim sucessivamente. Então, o ESG é bastante complexo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não reduzir o ESG a algo muito binário, sim ou não, e entender as nuances e as complexidades do ESG. E aí, como eu defino o ESG de fato? Aí é um pouco mais densa a explicação do que eu realmente acredito. A primeira vertente, que acho que é importante a gente entender, é que o capitalismo está em transformação. Existia um modelo capitalista que imperava nos anos 90, nos quais as empresas eram buscadoras de crescimento, resultado, margem, etc., passando por cima de qualquer coisa, inclusive de princípios. Era muito normal encontrar, na década de 90, empresas que queriam realmente aumentar sua lucratividade em detrimento dos stakeholders, né, daquilo do ecossistema da empresa. Então, quanto menos dinheiro o meu fornecedor ganha, mais eu ganho. Quanto menos eu pago para o meu colaborador, mais eu ganho. Quanto mais caro o meu consumidor paga pelo meu produto, ou quanto mais eu economizo na matéria-prima, mais eu ganho. Essa era a percepção de grande parte das empresas nos anos 90. E aí muitas empresas começaram a desafiar um pouco isso, falando, pô, isso não é sustentável a longo prazo. Se eu, por exemplo, esmago meus fornecedores, entre aspas, até ele não ter mais resultado, daqui a pouco ele não quer mais fornecer para mim, ou ele quebrou, e a hora que ele quebra, eu tenho uma descontinuidade na minha cadeia de suprimento, por exemplo. Ou a hora que eu não estou pagando bem para o meu funcionário, ou o ambiente de trabalho não é legal, etc., o meu funcionário vai sair. E aí o turnover é alto, atrapalha, e eu vou gastar dinheiro com recrutamento, com seleção, com treinamento, não vou conseguir atrair talentos, meu nível de decisão vai piorar, então preciso tratar melhor o meu funcionário. A mesma coisa no meu cliente. Antes, as pessoas ou as empresas não estavam tão preocupadas assim com qualidade do nível de serviço, qualidade do produto, e elas começaram a entender que se não tiver qualidade, você não fideliza, e assim sucessivamente. Então, muitas empresas começaram a olhar e falar, poxa, eu preciso ter essa visão de stakeholder, e não adianta olhar só para mim. E, curiosamente, as empresas começaram a olhar para seus stakeholders, começaram a olhar para fornecedor, para cliente, para colaborador, para o meio ambiente, para o governo e etc., ao invés de terem resultados menores, porque está deixando um pouquinho de dinheiro na mesa de cada stakeholder, começaram a ter resultados maiores. E isso deu um grande avanço para um novo tipo de capitalismo, que é o capitalismo de stakeholder. Então, ESG tem um pouco a ver com isso, esse olhar para stakeholder em geral. E aí, também é importante colocar, desculpa a resposta longa, mas acho que é uma boa introdução para o nosso papo que vem a seguir. Muita gente compreende o ESG de uma maneira tão simplista, a ponto de falar, bom, a empresa ou ganha dinheiro ou é sustentável, o que é uma dicotomia completamente falsa. As empresas que praticam que têm suas práticas responsáveis, elas procuram dia e noite aumentar resultado, crescer e etc. Eu posso dar exemplos de nomes aqui, Renner, Magazine Luiza, Localiza, Fleury, que são empresas que têm muito boas práticas e todo dia de manhã acordam querendo lucrar mais, crescer e etc. e tal, mas fazem isso de uma maneira responsável. Então, ESG é sobre isso, é contemplar os stakeholders nos processos decisórios. E essa é a visão que a gente procura quando faz investimentos. Certo. E para uma empresa ser elegível para poder fazer parte de um portfólio ESG, ela precisa respeitar essas 3 letras ou ela pode ser mais forte em 2 fatores, como social e governança, mas talvez no ambiental ela não esteja tão bem, mas esteja dando passos para melhoria? Ela pode se tornar uma empresa que respeita o meio ambiente. No passado recente ela não respeitou, cometeu algumas falhas, mas ela está evoluindo para chegar num novo patamar. A partir de qual momento que você considera uma empresa elegível ou não para compor o seu portfólio? Tá, essa resposta é muito pessoal, né? Essa é uma visão minha,
que provavelmente, se você perguntar para 10 outros gestores que levam ESG a sério, talvez tenham 10 respostas diferentes. Na nossa percepção, a única questão que realmente é binária é ética. Então, ética é inadmissível você não ter. Então, e não existe meia ética, ou você tem ou você não tem. Todos os outros aspectos, a gente pode entender que a empresa esteja numa jornada, ela pode estar, enfim, mais envolvida, menos envolvida, até aí tudo bem, a gente pode compreender totalmente. E é importante a gente também entender que dificilmente existirá a empresa perfeita, a empresa que realmente é modelo, tanto na parte de governança, quanto na parte social e ambiental. Dificilmente você vai encontrar uma empresa completa em todos os aspectos. O que é importante, então? É importante que a empresa seja um modelo, ou que ela caminhe para tal, naquilo que ela é mais material. Então, o que é mais material? Depende do setor. Então, vamos dar aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Se a gente está falando de uma mineradora, por exemplo, o principal ponto de uma mineradora é segurança no trabalho. As pessoas que trabalham, eventualmente, do lado de barragens, trabalham com medo todos os dias. Então, se essa mineradora tem ou não mais mulheres no conselho de administração, na diretoria, claro que é bacana, mas é menos prioritário do que a segurança no trabalho. Se eu estou falando, por exemplo, de uma marca de roupas, o que para mim é relevante é auditar a cadeia de fornecedores, porque é um setor que tem grande incidência de trabalho infantil ou análogo à escravidão, especialmente daqueles que compram de alguns países do Sudeste Asiático e outros países latino-americanos que não tenham essas práticas muito evoluídas. Hoje, eu não quero financiar esse tipo de atividade. Eu não quero comprar de uma marca que esteja explorando os seres humanos. Então, uma empresa de moda, ela precisa, em primeiro lugar, ter a sua cadeia de suprimento verificada, inclusive terceirizados e quarteirizados. Então, se uma empresa é ou não carbono neutro, sinceramente, para mim é secundário, é terciário, e assim sucessivamente. Então, dependendo do setor que a empresa está, a gente vai exigir da empresa uma ou outra performance. Então, essa pergunta, ela varia muito de acordo com a companhia. Certo. E não tem algum setor que talvez seja impossível você investir por conta, por exemplo, talvez numa estatal, você investiria em alguma estatal ou por algum motivo você não pode, por conta do critério ESG? Isso é uma dúvida que pega muita gente, né? Setor de proteína, pode ser investido ou não, né? Ótima pergunta, e eu acho que também a resposta vai variar de pessoas para pessoas. Tem alguns setores que a gente entende serem muito complicados de serem investidos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Armas, por exemplo, é um setor que está na nossa lista de exclusão. Carvão, enfim, tem questões muito sérias com carvão, também está na nossa lista de exclusão. Combustíveis fósseis, a mesma coisa. Mas, eventualmente, vão ter outros investidores, tem outras abordagens, que investem em empresas de combustíveis fósseis. Isso acontece muito, por exemplo, na Europa, e esses investidores lutam para que a empresa mude e se torne uma empresa de energia e não uma empresa de petróleo. E com isso, ela está fazendo um ótimo trabalho do ponto de vista de ESG, né, de melhorar o impacto. Então, as abordagens, elas são possíveis em diferentes setores, inclusive naqueles mais complexos. No Brasil, especificamente, essa pauta ela é um pouco mais difícil. Por que ela é um pouco mais difícil? Nos Estados Unidos, as empresas, em geral, têm capital pulverizado. Então, uma empresa que, enfim, tem uma multiplicidade de acionistas, se tem um acionista ali que tem uma proposta bacana, ele consegue agregar apoio de muitos outros acionistas e consegue fazer a diferença e faz com que aquela empresa evolua. No Brasil, a grande maioria das empresas tem controle definido. Então, por mais revolucionária que seja uma determinada proposta e que por mais aceite que tenha dos demais investidores,
Se não for uma opção no controlador, aquilo não vai acontecer, né? Então, esse é um processo de convencimento de controlador. Então, as estratégias de engajamento são um pouco diferentes. Em relação a estatais, especificamente, nós não investimos, mas é ainda por uma outra razão. A razão pela qual a gente não investe é porque a gente tem uma visão muito de longo prazo, e em estatais, a cada 4 anos, pode mudar tudo. Então, você tem um direcionamento estratégico, a empresa está indo para um determinado caminho, e, eventualmente, tem uma eleição, e aí mudam todas as pessoas, o direcionamento, etc. É o tipo de ambiente que a gente não gosta. Tem questões de governança também, mas aí eu estaria generalizando, então acho que tem estatais com governança melhor, estatais com governança pior. Então, a questão da governança seria superada. O que não é superável é a questão eleitoral, e aí a gente tem, o nosso horizonte de investimento é muito maior do que 4 anos. Perfeito. Sobre esse ponto do engajamento, né, do acionista poder influenciar na governança de alguma companhia, em alguma pauta ESG, você já viu em alguma empresa do seu portfólio algo mudar por conta do engajamento dos acionistas nesses teus anos de gestão do fundo? Muito. A gente, inclusive, tem um relatório que a gente manda, assim, a grande maioria dos nossos clientes são clientes institucionais e estrangeiros. Tá? Então, a gente atende basicamente fundo de pensão, universidades, e que, enfim, tem essa questão bastante importante para eles. Então, a gente tem um relatório que chama Engagement Report, né, um relatório de engajamento que a gente manda trimestralmente para todos os clientes, mostrando para cada uma das empresas que a gente investe como nós estamos nos engajando com ela, qual o status do nosso engajamento, o que progrediu, o que não progrediu, com quem a gente falou, o que a gente está conseguindo, quais as próximas etapas, o que acontece se a gente não evoluir e assim sucessivamente. Então, isso é algo super importante para a gente e que a gente, inclusive, reporta. A partir deste último trimestre, a gente começou a deixar esse relatório disponível para o público, mas de uma maneira mais condensada, porque quando a gente fala sobre mudanças nas empresas, isso expõe a empresa e isso deixa a empresa, de certa forma, vulnerável. Então, esse é uma informação meio confidencial, e mesmo os casos onde houve mudanças na empresa, e eu posso garantir para você que foram várias ao longo desses anos, e mudanças estruturais, não posso dizer que a mudança aconteceu só por nossa causa, né? Seria muita arrogância e prepotência. Eu acho que isso vem de um processo de convencimento, de conversa, de postura conjunta, em que acionistas, que somos nós, né, minoritários, em diálogo com a empresa, construímos conjuntamente uma visão, e quem faz as mudanças são as empresas. Então, eu dizer que eu mudei algo numa empresa, acho que seria muita arrogância minha. Quem mudou foi a empresa, a partir, talvez, de alguns nortes ou empurrões que a gente deu, mas o crédito e o mérito é todo delas. Certo. E mudando um pouco do foco, né? Uma pergunta que eu recebi foi sobre o mercado de crédito de carbono. Você acredita que o mercado de crédito de carbono, para algumas empresas como Klabin e Suzano, não sei se eu posso falar aqui, se é um mercado em ascensão, se isso talvez pode precificar o valuation de várias empresas de maneira diferente daqui para frente, porque, assim, uma pergunta, é um tema que eu não domino, mas é uma pergunta que eu já recebi uma vez, no caso, mineradoras versus empresas aí de celulose e outros setores, enfim, até petroleiras. Como que você enxerga isso? Tá, eu vou tentar explicar de uma forma didática. Sim. Mas se eu exagerar para um lado ou para o outro, por favor, aí me interrompe. Tá. Primeiro, a gente aqui como brasileiro, a gente tem uma percepção que o mercado a regulação do mercado de carbono seja uma possibilidade eventualmente distante. Isso já é um erro de partida. 70% do PIB mundial já tem o carbono regulado. E essa regulação está apertando cada ano que se passa mais e mais. Então, dizer que isso não vai chegar aqui
eu acho que é um pouco de cegueira, até porque na Europa, por exemplo, já se fala em barreiras ou tarifas para as empresas que exportam para a Europa e que não sejam, que não tenham, enfim, suas emissões controladas. Então, isso significa que mesmo que o Brasil não regule o mercado de carbono, a Europa está regulando para o Brasil. Então, as siderúrgicas europeias, por exemplo, vão falar, poxa, eu gasto aqui bilhões de euros por ano na minha responsabilidade ambiental, mas vem aqui um brasileiro, um indonésio, um russo competir sem igualdade de condições. Então, barreira neles, tarifa neles, assim sucessivamente. Então, de certa forma, isso já está nos impactando e cada vez mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante a gente colocar é que o Brasil tem 40% das florestas tropicais do mundo. Então, poderíamos ser um vendedor de crédito de carbono extremamente relevante. Todo dia que passa e que o Brasil não entra nesse mercado, significa dinheiro a menos que entrou no país. Todo dia que passa e que o desmatamento aumenta, é dinheiro que a gente está queimando, porque essa área desmatada não gera crédito de carbono. Portanto, o Brasil estar atrasado nessa implementação é ruim para o Brasil. Existem vários estudos que mostram quanto que o Brasil poderia estar exportando de crédito de carbono. Enfim, os números variam entre 20 e 30 bilhões de dólares por ano. Então, isso poderia financiar o nosso crescimento aqui. É um grande programa de distribuição de renda, porque quem precisa comprar crédito de carbono é país rico, desenvolvido, industrializado. Quem pode vender crédito de carbono, geralmente é país pobre, como nós, Congo, etc. Então, acho que esse é um segundo ponto importante. O terceiro ponto, e aí eu vou começar a complicar um pouquinho, é que vocês já devem ter ouvido falar do Acordo de Paris. Dentro do Acordo de Paris tem um artigo chamado artigo 6º, e esse artigo 6º do Acordo de Paris, ele não foi pacificado ainda entre as pessoas, os países que estão no Acordo de Paris. O que isso significa? Esse artigo 6 justamente trata do mercado de carbono, dele ser um mercado mundial e fungível. Como esse artigo 6 não foi pacificado, inclusive os Estados Unidos nem estava no Acordo de Paris, ele tinha se retirado, agora está voltando, esse mercado de carbono ele se desenvolveu de uma forma diferente em cada país. Então, a Suíça tem seu mercado, a Europa tem seu mercado, e assim sucessivamente. E aí, quando você tem um mercado regulado de carbono, você só pode comprar crédito de carbono do seu próprio país. Então, uma Mercedes-Benz, que está lá na Alemanha, não pode comprar crédito de carbono do Brasil neste momento. Isso significa que as empresas que você falou, por exemplo, Klabin, Suzano e outras que geram crédito, eles geram um ativo que não pode ser vendido para essas empresas que pagam $60 por tonelada de carbono. Esse mercado ainda é fechado. Ele tende a ser reaberto depois desse artigo 6º do Acordo de Paris ser negociado. Então, hoje, existem dois mercados. O mercado regulado, em que ele não é internacional, então, europeu vende para europeu, brasileiro está fora do mercado porque aqui não tem regulado, suíço vende para Suíça, assim sucessivamente. E tem um outro mercado chamado mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? São as empresas que entenderam que elas têm uma responsabilidade com o planeta e elas, não por força de lei, mas por força de vontade própria, querem se descarbonizar. Então, exemplos, a Renner, a Natura e assim sucessivamente, elas não estão sujeitas a uma lei no Brasil, mas elas querem se descarbonizar. A minha própria empresa, ela é carbono neutro, eu, na minha pessoa física, sou carbono neutro e assim sucessivamente. Tá? Então, de quem a gente compra? A Natura, etc., de projetos aqui. Então, mas esse mercado ainda é um mercado, esse mercado voluntário é um mercado muito menor e com preços muito menores. Vamos lá, agora chegando nessa resposta. A Klabin e a Suzano têm um potencial gigantesco de ganhar dinheiro. Por quê? Porque elas ambas geram muito crédito de carbono e esses créditos de carbono, hoje, eles não têm vazão. Eles poderiam hoje vender para esse mercado voluntário, que é pequeno, a um preço muito menor. Então, eventualmente, eles conseguiriam vender
parte desses créditos que eles geram a 5, 6, 7 dólares por tonelada. Esse é o preço que conseguiriam. No momento que isso for resolvido, eventualmente, o preço vai multiplicar por 10, que é o preço que já está sendo operado na Europa. Na Europa, vale 65 dólares a tonelada de carbono. Então, é um potencial ativo para essas empresas, assim como para a Duratex, muito grande. Então, essas empresas, sim, em algum momento, devem se valorizar por conta disso. A gente só não pode esquecer que, do mesmo jeito que tem empresas que vão se valorizar por conta disso, tem empresas que vão se desvalorizar por conta disso. Então, as grandes emissoras de gases de efeito estufa, como, por exemplo, a Petrobras emite 62 milhões de toneladas de carbono por ano. Hoje, ela não paga nada por isso. Em algum momento, essa conta vai chegar. Ótimo. Então, aquele argumento que eu já escutei algumas vezes, que precisa poluir para poder rentabilizar, crescer, é falso. Pelo que você já me apresentou, esse argumento já se mostra falso. E uma pergunta que me chegou aqui do ponto de vista institucional Brasil, né, governo, enfim, é um risco para o ESG funcionar, principalmente na parte ambiental? Ou você acha que a gente tem potencial para desenvolver do ponto de vista institucional, para depois que isso se desenvolver e chegar nas empresas, como que você enxerga isso? A pergunta é excelente, tá, Vitor? Porque existem... o Brasil hoje está com uma imagem ESG muito ruim no mundo. Então, quando a gente olha para o lado ambiental, os investidores internacionais falam, poxa, mas o Brasil não para de desmatar. A hora que olha para o lado social, vê, poxa, a gestão da pandemia está horrorosa. Olha para o lado da governança, nem precisa dizer, né? A quantidade de casos de corrupção, de ética e etc. Então, muitos investidores olham para o Brasil e fazem aquele erro que a gente falou lá no começo, coloca uma etiqueta no Brasil, um label no Brasil, falando não é ESG. E se esquecem de uma questão que é muito importante, que existe uma diferença entre governo federal e sociedade civil. Então, ao olhar o governo federal, interpretar que o Brasil seja de um jeito, é olhar só a superfície. No Brasil, a gente tem empresas que têm gestão socioambiental que poderiam ser benchmark mundial, né? Posso falar, a Renner tem uma das melhores gestões ESG do seu setor no mundo. MRV, construtora também, Fleury também, Natura, WEG, enfim, tem uma série de empresas que são modelo no benchmark mundial no que tange a ESG. Então, os investidores que olham para o Brasil e riscam o Brasil por conta da ESG estão errando, porque estão enxergando só a superfície e estão desconsiderando o resto. Esse é um ponto. Mas tem um outro ponto também que eu acho que é muito importante. Alguns setores no Brasil, eles são muito expostos no comércio internacional a questões de mudanças climáticas. E, para isso, existe uma atenção crescente do mundo e um medo crescente também. Então, quando o mundo olha para o Brasil e vê que o Brasil não está cuidando das florestas, por exemplo, uma maneira, obviamente, como o mundo não manda no Brasil, uma maneira que o mundo está cada vez mais convencida de que seja uma forma de pressão é o boicote a produtos que venham de área de desmatamento. Então, esse é um assunto que tem amadurecido dentro de alguns varejistas, por exemplo. Eu não compro mais carne brasileira porque vem de área de desmatamento, ou se não me comprovar que não venha de área de desmatamento, eu não compro, e assim sucessivamente. Então, esse é um assunto que eventualmente pode sim nos afetar. Assim como existe já pressão para que investidores deixem de comprar dívida soberana brasileira por conta de desmatamento, e assim sucessivamente. Então, poderemos sim sofrer alguma consequência
mas eu acho que a gente precisa enxergar mais além da superfície. Certo. E comparando o desenvolvimento que a gente chegou a ver recente, né, pelo menos na imagem aqui no Brasil, e aquilo que você já viu no mercado americano, no mercado europeu, referente a critérios ESG, política ESG das empresas, você se vê otimista ou talvez desilusionado? Como seria seu olhar com base no que já passou aqui no Brasil e com base naquilo que você vê daqui para frente, né? Porque, como disse no começo da nossa apresentação, nos últimos 18 meses, toda hora a gente não tinha um dia que a gente não escutava a palavra, a sigla ESG. Como que você vê o desenvolvimento desse mercado? Olha, tem uma questão que acho que é importante a gente lembrar, que o assunto sustentabilidade, ele não é novo no Brasil. O termo ESG para o mercado financeiro Isso. O termo ESG para boa parte das empresas no top level, né, no C-level, nos conselhos, mas a sustentabilidade não é. O que aconteceu recentemente foi que esse termo, esse conceito, ganhou uma notoriedade tão grande que ele mudou de lugar. Então, a sustentabilidade estava num outro lugar nas empresas. A sustentabilidade tinha um pouco a ver com compliance ou conformidade. Então, empresas já olhavam para questões ambientais, por exemplo, mas para quê? Para ter licença para operar, não queriam tomar multa e etc. Já olhavam para as questões sociais, mas era um plano ali do RH, para aumentar a diversidade e etc. Mas não era a agenda do CEO. O CEO das empresas não estavam preocupados com o ESG, porque isso era um assunto de gerência média, supervisão, isso não era um assunto que dominava a pauta. Muito recentemente, esse assunto foi alçado para a mesa dos CEOs, que, num primeiro momento, ficam bastante perdidos, né? Poxa, o que eu faço com tudo isso? É muita demanda, o que está certo, o que está errado, quem são os provedores de serviço, etc. Então, é natural que tenha alguma confusão inicial. No lado do mercado financeiro, a mesma coisa. Aliás, no lado do mercado financeiro é ainda pior, porque essas questões de direitos humanos e meio ambiente, elas foram entendidas pelo mercado financeiro como ideológicas. Então, nos últimos 30 ou 40 anos, tudo que tinha a ver com meio ambiente ou direitos humanos, o mercado financeiro tratava como assunto da esquerda, coisa de solista, petista, todos os listas que poderiam imaginar, e afastava esses assuntos. Então, esse debate no mercado financeiro não aconteceu nos últimos 30 anos. E, de repente, ele vem com uma força total, e o mercado financeiro ele é meio imediatista, no sentido de ter a necessidade de dar uma resposta imediata para questões que surgem. Então, em teoria, né, e obviamente isso é teoria da teoria, o mercado devia olhar e falar assim, opa, peraí, chegou esse assunto novo, deixa eu estudar e eu volto com respostas, né? Afinal, esse assunto envolve muitas coisas que eu não conheço, ele é denso, ele é amplo, ele é complexo, etc. e tal, e eu volto com respostas. Mas o mercado não tem essa prática. A prática do mercado é assim, poxa, se eu não dou uma resposta agora, o meu vizinho vai dar, e o meu vizinho vai conquistar o cliente que eu não conquistei, então eu preciso dar a resposta. Então, o que acontece com o mercado, assim, você tem um assunto que é complexo, mas você tem uma necessidade de dar uma resposta imediata. O que o mercado fez? O mercado foi reducionista, no sentido de pegar todos os temas que são muito complexos do ESG e reduzir em poucos. E se tratar desses poucos temas, significa tratar do ESG, o que é um erro grotesco. Então, na questão ambiental, por exemplo, o mercado não está tratando a questão ambiental. O mercado está tratando mudança climática, que é um dos temas da questão ambiental. E mesmo dentro de mudança climática, está tratando de emissões de gás de efeito estufa, e só. Né? Então, a percepção no mercado é o seguinte, se uma empresa emite muito gás de efeito estufa, ela não é uma empresa com boa gestão ambiental, e uma empresa que tem essa questão endereçada é uma empresa com boa gestão ambiental. E esquece
de água, esquece de biodiversidade, esquece de economia circular, esquece de uma série de coisas. Na parte social, mais ou menos a mesma coisa aconteceu. O mercado está olhando para, geralmente, diversidade e especificamente em equidade de gênero, então muito se pergunta sobre mulheres em cargos de liderança, essa é a temática preferida, e não considera acidentes no trabalho, não considera desigualdade social, não considera inclusão de em outros recortes, como LGBTQIA+, ou equidade racial, e tantas outras questões, proteção de dados, tudo isso faz parte da agenda SG, mas isso não está acontecendo. Então, posto isso, essa questão que você colocou é muito evidente, né? Então, muitas pessoas, e quando eu falo de pessoas, tanto empresas quanto investidores, sentiram a necessidade de falar sobre SG, mas não estão falando de fato de SG, estão falando ainda de uma superficialidade, e isso, eventualmente, será corrigido com o tempo. E isso tem riscos, né? Porque tem também aqueles que, além de serem superficiais, passam para um termo aqui que chama de greenwashing, né, ou ESG washing, que tentam vender uma imagem melhor do que de fato tem. Então, quando os investidores, seja pessoas físicas ou mesmo investidores profissionais, ainda não têm domínio do tema, é muito fácil para as empresas anunciarem qualquer coisa e todo mundo sai celebrando. Assim como para gestores, é muito fácil dizer que a SG coloca meia dúzia de slides lá de PowerPoint na apresentação, e os investidores, pessoas físicas, também, enfim, compram essa narrativa. Então, acho que é um pouco problemático, mas acho que amadurece-se com o tempo. Perfeito. E dando sequência ao que você falou, né? Uma pergunta que me chegou quais seriam os riscos do greenwashing, né? Porque essa pessoa, inclusive, me perguntou, é um amigo próximo, ele estava querendo criar um portfólio de renda fixa SG, fora do seu escopo, mas tem alguns títulos de renda fixa que dizem ter selo verde, né? Olhando para a questão institucional também, a instituição, né, que deu esse selo verde para essa emissão, né, qual que é a idoneidade dela, né? Esses são pontos bem complexos, né, a serem tratados, e muitos fundos, muitas gestoras, né, independentes que antes tinham só um fundo multimercado ou um fundo de ações, de um ano para cá criaram um fundo que tinha no nome também ESG, a sigla ESG, ou sustentável, né? Basicamente para ter algum produto a mais para poder vender, né? Porque eu senti que isso mudou nos últimos meses, eu na minha vida inteira, né? Nunca escutei uma pessoa próxima de mim perguntando se essa empresa tinha responsabilidade ou não, né? E amigos próximos que investem chegaram a perguntar: essa empresa, ela tem alguma política que busca trazer equidade de gênero, racial, diversidade no quadro de funcionários? E esse risco institucional é uma coisa que eu acho bem complexa, né? Porque tem uma emissão de um CRAU, de uma debênture, ela recebe um selo verde, mas nem sempre ela né? Qual o seu olhar sobre isso? Olha, é bastante complicado, porque para piorar ainda mais, você tem ali nas emissões, você tem alguns atores, né? Você tem o emissor, você tem o banco, né? O assessor financeiro, você tem os advisors e você tem o investidor. Num caso como o que você colocou, de uma empresa que não tem compromissos sérios e faz uma emissão de um título, olha o desalinhamento de interesses que existe. A empresa quer emitir, óbvio. Então, ela vai fazer o máximo para conseguir emitir. O banco também quer emitir, porque se emitir, ele ganha o FII de emissão. Os assessores também, né, estão trabalhando, querem que aconteça a emissão.
E os investidores, eles também querem comprar um título que tem a etiqueta ESG para poderem mostrar para os seus clientes que eles têm uma carteira, entre aspas, verde. Então, não tem nenhum mitigante ali, não tem, ao contrário, por exemplo, vou dar fazer uma analogia que não tem muito a ver, mas só para aproximar. Se uma empresa vai fazer um IPO e ela quer colocar um preço surreal na sua emissão, o investidor vai falar, opa, peraí, nesse preço eu não compro. Se tem lá um case que não é tão bom, o investidor fala, oh, peraí, eu não quero. Nesse caso das emissões verdes, é meio conveniente para todo mundo. Então, esse é um risco de viés bastante grande que isso pode acontecer. E tem um agravante. Quando as empresas emitem esses títulos verdes, geralmente tem uma cláusula chamada cláusula de step-up, que funciona o seguinte, se a empresa emite os títulos com um compromisso qualquer socioambiental. Só que se a empresa não consegue honrar esse compromisso, a taxa, ela sobe como penalidade. Muito bem, vamos dizer, o investidor, olha o desalinhamento de interesse. O investidor, uma vez que compra o título, ele passa automaticamente para torcer que a empresa não bata as metas, assim ele ganha mais dinheiro. Então, também existe um desalinhamento aí. Aí tem um terceiro ponto, né, que existem dois tipos de... enfim, existem vários tipos, mas dois tipos predominantes de emissões. Tem os green bonds, que é um dinheiro carimbado, em que a empresa apresenta um projeto e o dinheiro captado vai financiar esse projeto, mas tem essas debêntures sustentáveis que têm esses compromissos, mas o dinheiro não vai necessariamente para esse fim. O dinheiro entra no caixa da empresa. Então, vamos lá, a empresa fez uma emissão de R$1 bilhão de uma debênture sustentável. Esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa para financiar qualquer coisa, aquisições, compra de matéria-prima, abertura de loja, etc. E não é um dinheiro carimbado para tornar a empresa mais sustentável. Então, é muito possível que empresas, por exemplo, assumam compromissos que elas já assumiriam de qualquer maneira, né? Então, ela já tem ali um plano de, enfim, pode ser mudar a matriz energética, pode ser ter uma certificação qualquer, pode ser uma série de coisas. Ela já tinha, mas ela se aproveita dessa narrativa para poder emitir esses bons. Ou, além disso, pode ser que ela realmente vá fazer algo que tem a ver com sustentabilidade, mas esse algo vai, enfim, custar uma fração daquilo que ela captou. Então, eu acho que é um mercado muito legal. E eu acho que ele vai se desenvolver muito. A gente está, enfim, caminhando agora, está nascendo, e a gente precisa amadurecer isso. Mas eu acho super legal e acho que, enfim, essa faz parte das dores de crescimento, mas a gente precisa ter um olhar crítico. E como que faz para auditar tudo isso? No caso, a própria gestora tem um departamento de auditoria para ver se as empresas estão seguindo ou desenvolvendo a responsabilidade social, ambiental. Como que funciona esse processo? Você diz na emissão, em relação às emissões de títulos ou em relação ao desenvolvimento ESG em geral? Em relação ao desenvolvimento ESG em geral, tanto pensando na Fama em si, como que vocês fazem com o fundo de vocês? Então, a gente, enquanto investidor, está muito acostumado aos relatórios financeiros. E a gente tem um cacuete, né, um vício de olhar números e esperar os números e etc. E esse cacuete, ele vem de uma padronização das demonstrações financeiras que são praticamente globais. Então, se você abre um balanço de uma empresa brasileira, ou libanesa, ou australiana, ou canadense, ou uruguaia, você vai entender aquele balanço, porque ele vai ter praticamente a mesma estrutura. Pode ter uma
uma diferença na regra contábil aqui ou lá, mas não muito relevante. Todos os balanços de qualquer empresa no mundo vai ter receita, vai ter custo, vai ter depreciação, vai ter caixa, vai ter isso, vai ter aquilo, e esse é um balanço meio universal. Quando a gente vai para o mundo da sustentabilidade, isso não existe. Primeiro que o reporte de sustentabilidade, ele é voluntário. As empresas podem ou não emitir relatórios, que é diferente do financeiro. O financeiro é mandatório. Não existe empresa listada que não solta balanço. No mundo da sustentabilidade isso existe. Mas, além disso, os dados são seletivos. Não existe empresa no mundo que solta um balanço sem mostrar o lucro, sem mostrar a receita. No mundo da sustentabilidade, as empresas podem escolher as informações que elas mostram. O que significa que a tendência, obviamente não são todas as empresas, mas a tendência de boa parte das empresas é mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. Então, vamos lá, por exemplo, o lado ambiental. Vamos dizer que uma empresa tem uma ótima gestão de gás de efeito estufa, mostra, mas péssima gestão hídrica, não mostra. Tem uma empresa ali super equilibrada entre homens e mulheres, mostra, mas a empresa é toda branca, não mostra, e assim sucessivamente. Então, a tendência que existe é que os relatórios de sustentabilidade, salvo exceções, que são realmente as empresas que eu respeito muito, que colocam as suas dores no relatório, mas, salvo exceção, os relatórios são grandes peças de ficção, porque esses relatórios, eles são as narrativas colocadas pela empresa e bastante seletivas. E ainda são números não auditados, não parametrizados, enfim, tem uma série de problemas. Então, para a gente acompanhar o que acontece, dificilmente a gente vai conseguir através unicamente dos relatórios. O que dificulta bastante a vida de quem está um pouco mais longe do tema. Então, essa é uma notícia ruim. Posto isso, empresas que são genuinamente responsáveis, elas tendem a ser mais transparentes também. Elas tendem a dar muita importância para a questão do relato. E aí estar associado, né, ser sócio de empresas responsáveis, já é um grande passo. Perfeito. Mas existe talvez alguma pressão de alguma instituição, como se é feita, algum grupo de gestores ESG que pensam em cobrar talvez de algumas empresas que querem se mostrar ESG para alguma padronização, para facilitar talvez o entendimento, porque às vezes, assim, para mim, né, não tenho tanto conhecimento, mas olhar EBITDA, olhar ROI é fácil, né? Mas olhar para a questão mesmo, se a empresa está se desenvolvendo, respeitando governança, enfim, buscando agregar minorias para o seu quadro de funcionários, é mais complexo, é um processo mais complexo, e não é do dia para a noite que a empresa vai mudar, né? Talvez ano passado não sei se foi esse ano passado, a Magazine Luiza criou um processo seletivo somente para negros. Isso gerou bastante barulho no mercado, né? Tanto a gente adorando como odiando a postura da Magazine Luiza. Existe talvez alguma pressão para uma padronização desses relatórios? Talvez, por exemplo, uma empresa que faz isso vai ter um custo de captação de recursos através de uma debênture mais baixo, porque ela vai demonstrar ter menor risco, talvez, não sei. Como que você talvez enxerga esse movimento? Porque é complicado, cara. Existe, sim, existe um movimento grande para tentar padronizar essas informações. Existe uma instituição chamada SASB, outra chamada GRI, e eles estão trabalhando para que essas informações sejam mais padronizadas, embora dificilmente serão totalmente padronizadas, porque tem diferenças regionais muito relevantes, mas acho que está caminhando para isso. O segundo ponto é que existem instituições que certificam os parâmetros, né, as atitudes das empresas. Então, por exemplo, uma que eu gosto bastante, inclusive nós somos certificados, é a B Corp. Então, existem algumas empresas que são empresas B, não muitas, então listadas só tem 2, por enquanto,
então, eventualmente, teremos mais, mas isso é um movimento que tem cada vez mais ganhado corpo, mas também tem certificações em relação a outras frentes. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, que boa parte dessas certificações, elas são autodeclaratórias, e isso tira um pouco de força, né, porque as empresas, elas vão falar, obviamente, quando ela fala delas mesmas, é tudo muito fácil. E tem um terceiro ponto que eu acho que é muito importante, a gente tentar tomar um pouco de cuidado com esses frameworks que são muito definidos. Vou dar um exemplo muito claro aqui de Brasil. Quando foi instituído o novo mercado, nos anos 2000, no ano 2000 especificamente, a intenção de desenvolvimento do novo mercado era muito boa. Então, vamos lá reunir uma série de procedimentos que expressam políticas de boa governança, e as empresas que têm boa governança, portanto, estarão neste novo mercado. Na concepção, foi maravilhoso. Na prática, o que aconteceu? Na prática, aconteceu que, genuinamente, algumas empresas com boa governança entraram no novo mercado, começaram a ter valuations maiores, né, múltiplos maiores, e outras empresas que não tinham boa governança falaram, opa, eu também quero esse valuation. Como eu faço para ter esse valuation? Eu preciso ir para o novo mercado. Como eu faço para ir para o novo mercado? Bom, eu atendo o requisito A, B, C, D, beleza. Em troca de múltiplos melhores, vale a pena. Então, começam a entrar várias empresas no novo mercado, seja migrando, ou seja fazendo IPO, que não tinham nada de boa governança. Elas tinham, sim, a ambição de ter um múltiplo melhor. Resultado disso, os maiores escândalos recentes de governança foram empresas do novo mercado. Então, IRB, Lynx, CVC, as empresas do Grupo A, do Grupo do Eike Batista, JBS, enfim, aí posso dizer aí um monte de empresas que tiveram escândalos de governança. O que significa que, supondo que o novo mercado fosse uma chancela, um carimbo, falhou, né? O que me leva a crer, né, e isso eu posso extrapolar exemplo para outras questões, que um carimbo, ele não é suficiente. Não adianta a gente procurar esses atalhos, nem essas chancelas, nem ratings e etc., porque o ESG está muito mais na essência, e essa essência não necessariamente é capturada a partir desses institutos. Então, o ESG seria muito mais uma maneira de raciocinar, né, na escolha das empresas que você traz para o seu portfólio. É algo que vai muito além de simplesmente ver um padrão, um rótulo e colocar dentro, né? Daí, talvez, a dificuldade de criar um índice, talvez, de empresa ESG, né? Porque tem o índice de sustentabilidade da B3, né? Eu vi que você soltou um texto sobre o índice de sustentabilidade deles e gostaria de escutar um pouco sobre. Olha, o ISE, ele tem muito mérito. Ele foi, salvo engano, o 4º índice de sustentabilidade do mundo, né? Então, ele tem mais de 15 anos. Então, acho que é muito bacana para o Brasil ser um dos protagonistas, né, em termos de índice. O problema é que o tempo foi passando e a metodologia foi ficando obsoleta. E nos últimos tempos, muitas empresas controversas começaram a entrar no ISE, existe pouca transparência em relação ao porquê que essas empresas estavam lá, vários casos aqui, então Vale estava no ISE quando teve seu desastre, Braskem estava no ISE quando afundou um bairro, várias empresas que, enfim, participaram da Lava Jato, estavam envolvidas na Lava Jato, estão no ISE. Então, passou a ser um índice muito contestado por mim, muito até desprezado, né? Realmente não prestava atenção no ISE até então. E aí, o ISE, ele começa a passar por uma reformulação no ano passado, uma reflexão profunda em relação aos suas limitações,
e envolve pessoas bastante sérias, bastante sêniores em todos os assuntos para poder desenhar um novo índice, um novo ISE. E esse novo desenho foi divulgado na semana passada, ou retrasada, e é um desenho muito mais robusto do que anteriormente, com um nível muito maior de transparência, com um processo melhor, com questionários setoriais, enfim, realmente muito mais legal, acho que avançou bastante. Eu ainda tenho algumas críticas em relação ao ISE, mas são críticas muito mais pessoais, no sentido da minha abordagem do que seja ESG. Não estou desmerecendo este ISE, mas eu acho que se estivesse na minha mão, eu teria feito algumas coisas diferentes. Tudo bem, mas acho que esse novo ISE tem mérito. A única ressalva que eu faço, na minha opinião, é quando eu vejo uma receita de bolo, eu só vou saber se o bolo ficou gostoso quando eu provo, né? Não dá para saber a partir da receita. Então, eu vejo a receita do ISE muito bacana. Quero ver a carteira como vai ficar. Então, antes de emitir um parecer totalmente favorável, eu acho conveniente esperar o que será a carteira que vem. Certo. Em relação a uma carteira ESG, né? Me perguntaram aqui, dá para bater o Ibovespa com uma carteira ESG? Traz mais volatilidade? Descorrelaciona demais? O que você responderia para essa pessoa? É uma pergunta genuína. E eu acho que essa pergunta vai ficar cada vez mais frequente. E eu acho que se eu começar a responder a partir da minha perspectiva, vira casuísmo, vira defesa de bandeira, e eu acho que não é por aí. Eu vou tentar trazer uma abordagem um pouco mais técnica. E eu vou trazer duas vertentes, então, de abordagem. A primeira, eu acho que tem um estudo muito legal, que foi feito em Harvard, por um professor chamado Robert Eccles, para falar, o apelido dele é Bob. E esse estudo, o que ele fez? Ele pegou 90 empresas que ele considerava que tinham boas práticas de sustentabilidade ESG e outras 90 dos mesmos setores que tinham más práticas. E olhou essas empresas, a evolução dessas empresas por 18 anos. Não é 1, não é 2, não é 5, 18 anos os resultados trimestrais dessas empresas. E o que ele constatou ao final desse estudo é que as empresas com boas práticas ESG performaram operacionalmente muito melhor do que as empresas não ESG. Eu não estou falando de performance da Bolsa, daqui a pouco eu falo de performance da Bolsa, estou falando de performance operacional, de rentabilidade, de ROIC, de retorno sobre patrimônio, assim sucessivamente. Ele ainda observou que essa diferença de performance entre as sustentáveis e as não sustentáveis era ainda mais acentuada nas empresas ligadas a bens de consumo. E aí ele faz uma inferência, fala, bom, se der ligado a bens de consumo, eventualmente isso tem a ver com a percepção de marca dos consumidores, que estão, enfim, fidelizando mais, pagando mais por isso. Ele conclui o resultado, o relatório assim. Só que, então, existe uma constatação acadêmica, científica, de que existe uma diferença gritante de performance operacional entre as empresas mais sustentáveis versus não sustentáveis. Só que esse estudo ele foi feito em 1993 até 2010. Esses foram os 18 anos de estudo. Nesses 18 anos, a gente não falava muito de sustentabilidade, não falava muito de ESG. Carbono não era precificado. A geração Z não estava ali consumindo e pagando mais por produtos sustentáveis. Não estavam em evidência questões como crueldade animal, homofobia, racismo e tantas outras questões que são muito importantes agora, né? Então, eu posso inferir que nos próximos 18 anos, se alguém fizer um estudo semelhante, eu acho que a diferença de performance vai ser ainda maior. Empresas que têm externalidades muito negativas não precisavam pagar por suas externalidades, agora precisam. Empresas que
eventualmente não se declaravam como antirracistas ou anti-homofóbicas, etc., não tinham nenhuma desvantagem competitiva. Hoje tem, não conseguem atrair talentos, reter talentos e assim sucessivamente. Então, acho que essas questões devem ser ponderadas. Então, estou falando primeiro da performance operacional. Em relação à performance na bolsa, né, se a ação subiu mais, subiu menos, é muito fácil manipular esses estudos, né, porque depende, primeiro, da janela que você pega, e você pode escolher a janela que você quiser para provar aquilo que você quiser. E a segunda questão é o seguinte: quem você vai considerar sendo ESG ou não ESG? Então, você tem um problema amostral. Você pode escolher os ETFs que você quiser, os fundos que você quiser, portanto, cada um prova aquilo que quiser. Então, eu nunca dei muita bola para esses estudos que mostram se ESG performa melhor ou não performa melhor. Mas teve um estudo em especial que me chamou a atenção. Aliás, esse estudo foi repetido não, ele foi feito de uma outra maneira mais recentemente. Mas o que esse estudo diz? Esse estudo, ele congrega 2.200 análises sobre performance de ESG. Então, não estou falando de um que poderia, eventualmente, escolher um período mais benéfico ou menos benéfico. Não estou falando de um que poderia escolher a amostra que fosse conveniente. Estou falando de uma média de 2.200 estudos. E aí, eu acho que esse ruído, ele some, né? Ou pelo menos é atenuado. E nesses 2.200, a conclusão é que em 9% dos casos, se eu não estou muito enganado no número, ESG performa pior. Em 91% dos casos, ESG é, no mínimo, neutro ou tem retorno superior. E, de novo, está falando de retornos passados. Eu acho que um tema agora mais em evidência, isso deve ser ainda melhor. Essa dúvida que existe se a ESG performa bem ou não, ela vem porque existe uma compreensão errada do que seja ESG. Existe uma falsa dicotomia, que é o que a gente já falou no começo, que a empresa deveria escolher se é sustentável ou lucrativa. Isso não existe, né? As empresas mais lucrativas, elas, em geral, são sustentáveis também. Empresas de altíssima performance na Bolsa, como Localiza, WEG, Magalu e etc., são empresas que têm muita responsabilidade. Então, ter boas práticas socioambientais também geram resultado. Então, ela não é algo contraditório. A gente precisa combater um pouco essa falsa dicotomia. Perfeito. E uma outra pergunta aqui, assim, para montar um portfólio ESG, ele acabaria tendo uma característica, né, uma composição muito diferente do Ibovespa, ou seria mais, ele não teria um foco blue chips ou small caps, é livre essa escolha? Como que você vê, por exemplo, empresas novas chegando na Bolsa, né, através de IPOs agora, né, um monte de IPO nos últimos 2 anos, elas estão um pouco mais aderentes a um olhar ESG, ou simplesmente estão mais propensas a fazer parte da onda do greenwashing, essas empresas que estão chegando agora em IPO? Começando de trás para frente, as empresas que foram fazer IPO, elas sabiam que essa é uma pergunta que surgiria durante o processo de IPO, que é diferente das outras que já estão aí. Para as outras que já estão aí, elas podiam tomar a decisão de abordar o assunto ESG ou não, eventualmente ter mais atenção, melhorar a sua precificação ou não. Nas empresas que estão chegando na Bolsa, e como esse assunto está cada vez mais demandado, trazer algo a esse respeito era uma questão de viabilizar, ou, em muitos casos, né? Não, obviamente não em todos, mas em muitos casos era viabilizar ou não o IPO. Portanto, boa parte delas já trazem de casa, vamos dizer assim, essa narrativa meio preparada em relação ao ESG. Não necessariamente isso é praticado. Tem muitas questões ali que são promessas, outras questões que são medianas ou bem em verdade, e outras são, de fato, genuínas e legítimas.
Então, cabe aos investidores fazer um escrutínio em relação às práticas de cada uma das companhias, sejam elas recentes ou antigas, e esse escrutínio não é tão fácil assim, tá? Então, acho que essa é a parte ruim da história. Então, vieram algumas empresas, por exemplo, sem citar nomes aqui, porque são questões delicadas, mas cuja temática da empresa é uma temática ESG, são empresas que, enfim, tratam de questões específicas da ESG, que estão na minha lista de exclusão por má governança, né? Então, apesar da empresa, olha que você olha o setor e etc., caramba, isso aqui é ESG na veia, essa empresa eu já não invisto de jeito nenhum, porque tem um passado controverso, enfim, e com pessoas que eu não gostaria de me associar. Então, esse escrutínio merece ser feito. Em relação a essa pergunta em relação ao índice, e aí, de novo, é bastante pessoal, porque a abordagem de cada gestor, de cada investidor em relação ao ESG é diferente. Então, eu vou só fazendo essa ressalva, porque eu estou colocando a minha verdade, a minha verdade não é uma verdade absoluta, isso cabe a mim exclusivamente. O índice brasileiro, ele é um índice bastante concentrado, né, muito mais concentrado do que de outros países, e quando a gente olha algumas das principais empresas do índice, são empresas controversas do ponto de vista ESG. Então, quando a gente soma Vale, Petrobras e JBS, a gente está falando basicamente de 1/4 do índice. Essas empresas estão na minha lista de exclusão e, portanto, a minha carteira necessariamente é bastante distante do índice Bovespa. Perfeito. E, por exemplo, uma Vale, por exemplo, ela pode um dia ser elegível a fazer parte do seu portfólio? Eu pergunto isso porque ela pode, né, nos próximos anos, ela teve um passado recente ruim, ela pode, nos próximos anos, passar a mudar a governança dela e apagar, talvez, né, nos olhares do mercado, as tragédias que ela já causou, né? E alguns gestores, né, como o ESG não é um rótulo, né, é uma maneira de você raciocinar e selecionar empresas investindo com propósito, talvez no portfólio de algum gestor ESG, talvez possa entrar daqui a alguns anos, não sei. O que uma empresa precisa mudar na imagem dela, né, na governança, né? Depois de quanto tempo? Como que funciona isso, né? Daqui 5 anos, reportando a boa governança, a responsabilidade social e ambiental, ela passa a ser elegível? Como que funciona isso? Bom, primeiro, de novo, que não tem uma regra, e a gente não pode pensar no ESG como se fosse uma pena. Então, 5 anos de reclusão, 3 anos de regime semiaberto, não é assim muito que funciona. Mas eu acho, primeiro, você tocou num ponto importante sobre melhorar a imagem. Eu já acho que não é questão de melhora de imagem, é melhora de prática. Então, as práticas, elas precisam estar sólidas para que uma empresa seja elegível para um fundo ESG. Então, é muito mais importante que a prática esteja adequada do que a imagem esteja sendo trabalhada. O segundo ponto diz respeito a esse tempo que precisa, vamos dizer, passar para que a empresa seja readmitida. Eu acho que não tem um tempo específico, eu acho que tem 2 pontos ali. Tem a questão da prática voltar, e tem um ponto que, para mim, né, de novo, é muito fundamental, que eu acredito muito em valores, né? As pessoas têm valores, e valores não se mudam. Uma pessoa que é ética, uma pessoa que não é ética. Dificilmente uma pessoa vai mudar de valores. Então, tem pessoas com quem eu não quero me associar. Isso é atemporal, pelo menos na minha visão. Então, quem, enfim, não tem boas práticas socioambientais, podem melhorar a prática, mas quem adotou determinadas práticas de ética, essas pessoas, para mim, elas estão banidas no meu universo. De novo, essa é uma maneira
de eu ver o mundo, não necessariamente o ESG funciona assim. Perfeito. Deu para esclarecer bem. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, nessa mais de 1 hora a gente conversando. Desculpa por ter passado do tempo aqui, mas a gente foi falando e deu para conhecer muito bem o tema ESG, a maneira de raciocinar o que é o critério ESG, como que funciona um portfólio ESG, o risco do greenwashing, tudo que a gente tem visto agora recentemente. E muito obrigado, Fábio, pela sua presença hoje, pelo seu tempo, por ter aceitado o convite, fiquei bastante feliz. E você está convidado já para próximas lives aqui com a gente. Tem clientes que querem te conhecer, querem escutar mais você sobre o fundo também. E fica aberto o convite, e logo mais a gente vai ter o José Rafael e o Luiz Tolói, os 2 sócios fundadores da Terra, conversando com o Guilherme Benchinol, e a gente já deixa aberto esse convite. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço, agradecer por vocês estarem trazendo essa temática no dia do aniversário de vocês, tão importante. Na minha religião, né, eu sou judeu, com 13 anos, os judeus completam sua maioridade e passam a ser adultos com responsabilidade plena. Então, desejo para vocês vida longa, muitas felicidades, que a gente possa celebrar muitos e muitos anos da Terra daqui para frente. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigadão, Fábio.